Alô? Boa noite. Eu vou orar pela vida do Juninho. Amém? Vocês podem estender as suas mãos para ele? Amém? Oh, Jesus, eu te agradeço, Pai, pela vida do Ju, Senhor, que ele tem sido bênção para a gente cada dia que passa. Deus, nesse momento que ele vai trazer a sua palavra para a gente, Senhor, cuida, Pai, de cada palavra que ele for dizer, Pai, que sejam as tuas palavras, Senhor. Que cada pensamento que ele tiver sejam os teus pensamentos também, Jesus. Que os nossos corações estejam abertos, Pai. Que a nossa mente também esteja aberta para receber do teu melhor nessa noite, Pai. Muito obrigada por tudo, Deus. Amém. Boa noite. Aqui estou eu novamente. Mas é pegadinha, na verdade quem vai pregar é ele. Cadê? Gente, eu vou fazer uma coisa meio diferente hoje. Quê? Muito obrigado. Não, eu vou fazer uma coisa meio diferente hoje, que é... Eu acho que quem viu aqui já é o Gui e o Michael, que já viu isso. Que a gente estava presente num lugar, aí foi feito isso. E eu estava pensando no que falar para vocês. Daí surgiu essa ideia. Tirou o medo aqui. Deixa eu só abrir aqui. Beleza. Bom, não, já tem aqui, obrigado. O que eu quero falar hoje é a respeito da morte de Jesus, só que de uma maneira diferente. Essa pregação, ela vai ser lida, porque ela é um pouco extensa, na verdade é uma carta, e achei bem interessante, porque eu acho que nunca ninguém pensou por esse lado, porque tem detalhes minuciosos, e é muito interessante. Então, eu queria que você abrisse a Bíblia para a gente começar, em Lucas, capítulo 24. Não, capítulo 23, desculpa. Versículo... Versículo 32. Isso mesmo. Lucas capítulo 23, versículo 32. Só para a gente ter uma introdução. Então, eu não vou ficar falando quem achou, diga amém, né? É uma coisinha meio... Mas quem achou, diga amém. A gente não achou ainda. Então a gente vai esperar para todo mundo ler. Todo mundo dá risada na minha cara, fico vermelho. Eu fico vermelho? Bom, beleza. Lucas capítulo 23, verso 32. Vamos lá. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele e tiraram sortes. E o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo. Se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam-se dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Né, uma zoeira ali. E um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam insultos sobre ele. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça,
porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Continuando, verso 44. Já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. E Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou, morreu. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, observando essas coisas. Bom, até aí. Então a gente pode ver um relato de Lucas, escrevendo a respeito da crucificação de Cristo. E agora eu quero ler isso para vocês. Entendam isso como uma pregação, porque eu acho que eu duvido que alguém tenha pensado por esse lado. Porque, deixa eu explicar. Essa carta, ela foi escrita por um doutor francês. Você esteve na França. Nada a ver, né? Eu vou falar. Não, um doutor francês chamado Pierre Barbet. Pode procurar no Google, é verdade. Não estou inventando nome aqui, não. E se eu fosse dar um título para essa pregação, seria a Avaliação Médica da Morte de Jesus. Por isso que eu achei interessante. Então, eu vou começar a ler. Eu espero que vocês prestem atenção para vocês entenderem. Pode ir lá, o Guilherme está com vontade de tocar um teclado. Pode. Amém, amém. Então, vamos lá. Presta atenção, hein, gente. É uma carta escrita por ele. Ele era um cirurgião. E vamos lá. Ele falando: olha, eu sou um cirurgião e eu dou aulas há algum tempo. Por 13 anos, eu vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira, eu estudei anatomia a fundo. Eu posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e o seu suor se tornou como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com decisão de um clínico. Tem até aqui, ó, pouco antes, que fala em Lucas capítulo 22, versículo 39, você não precisa abrir, mas estava escrito assim, ó: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O Getsêmani ficava no pé do Monte das Oliveiras. Ele foi com seus discípulos, e chegando ao lugar, ele disse: orem para que vocês não caem em tentação. Isso era um momento antes da crucificação, né? E ele se afastou deles e a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. E quando ele se levantou da oração, ele pegou os discípulos no sono, né? E enfim, aí continua a história, ele foi preso depois. Então esse clínico aí continua falando, né? Que Jesus entrou em agonia no Getsêmani, e o seu suor, ele se tornou como gotas de sangue a escorrer pela terra.
E Lucas faz isso com a decisão de um clínico. E aí ele começa a relatar: o suar sangue, ou hematridose, é um fenômeno raríssimo. Ele é produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhado de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção e por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produziu o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Nós conhecemos a farsa do processo preparado pelo sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. Se vocês já assistiram aquele filme Paixão de Cristo, vocês conseguem ter uma ideia. E a flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferente estatura. Eles golpeiam, eu quero que você imagine isso, tá? Eles golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor de sangue. E a pele se dilacera e se rompe, e o sangue espirra. E a cada golpe, Jesus ele reage a um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira, uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. E se não estivesse preso no alto pelos pulsos, ele cairia em uma poça de sangue. E depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. E os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão, feroz, entrega-o para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus então caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados puxam com as cordas. O percurso é de cerca 600 metros. E Jesus, fatigado, arrasta um pé após outro, frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. E quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. E sobre o Calvário tem o início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, a sua túnica está colada nas chagas, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura com gaze sabe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. E ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer por todo o corpo. Jesus é deitado de costas, e as suas chagas se incrustam de pó e de pedregulhos.
depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas e com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus. E com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar que aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida por lesões dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. E a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando o primeiro sentado e depois de pé, consequentemente fazendo tombar para trás. O encostam na estaca vertical. Depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a áspera madeira. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. E a cabeça de Jesus se inclina para frente, uma vez que ele não pode se apoiar na madeira por causa do diâmetro da coroa. E cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Então pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Ele não bebeu nada desde a tarde anterior. O seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em bebida ácida, em uso entre os militares. E tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos começam a se curvar. É como acontece a alguém ferido de tétano. É isso que os médicos chamam de tetania, quando o sintoma se generaliza. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, e em seguida aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra com um sibilo, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho. Depois se transforma num violeta púrpuro e enfim cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos pés. Se esforça a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda, e os pulmões se esvaziam, e o rosto recupera a palidez inicial.
Por que esse esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo começa a afrouxar-se de novo, e a asfixia começa e recomeça. E foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. E cada vez que ele falar, deverá se elevar-se, tendo como o apoio o prego dos pés. É meio inimaginável essa dor. Atraídos pelo sangue que ainda escorre, pelo coágulo, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. E pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, e de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Então Jesus grita: tudo está consumado. E em seguida, num grande brado, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morre em meu lugar e no seu lugar. É meio confuso pensar por esse lado, né? O que eu mais quero é que você seja atraído pelo amor de Deus nessa noite. Porque não é qualquer um que faria isso. Só que acima de tudo isso, tem uma coisa que nenhuma avaliação médica consegue fazer. E eu vou ler isso para vocês no capítulo 24 de Lucas, que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, eles se colocaram ao lado delas. E amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E lembrando-se que ele disse: quando ainda estavam com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus, e quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Aos que contaram todas essas coisas foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com eles. Mas eles não acreditavam nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Mas Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Vamos ficar de pé? Eu queria que você fechasse seus olhos e pudesse contemplar aquilo que Jesus sofreu, e muito mais. Como eu falei, é algo que avaliação médica nenhuma pode fazer. Ele ressuscitou, é inexplicável. Isso se chama milagre. É um milagre. Toda a nossa vida
entregue. Porque Jesus oferece a graça de Deus, a salvação através da graça de Deus. Não há nada que eu possa fazer, não há preço que eu possa pagar, não há promessas que eu possa cumprir que podem substituir todo esse sacrifício. Muito obrigado, Jesus. Porque o Senhor sofreu tanto, tanto, tanto. Se entregou. Não foi uma obrigação, não foi algo forçado, mas o Senhor se entregou de livre e espontânea vontade e consumou a obra naquela cruz. E hoje nós temos a vitória sobre Satanás através de Jesus. Somente Ele pode nos salvar. O preço foi pago. Ele ressuscitou para que a gente pudesse ter vida. Entenda isso. A obra de Jesus não terminou na cruz. Ela se completou quando Ele ressuscitou. Nós podemos ser gratos pelo Espírito de Deus que Ele deixa para cada um de nós. Sabe, aceitar a Jesus não é vir só numa igreja, não é você pagar promessa, não é você só acreditar em Deus, mas é você entregar toda a sua vida a Ele. O seu trabalho, os seus estudos, o seu namoro, o seu casamento, as suas finanças, as suas emoções, os seus medos, os seus pecados, os seus sonhos. É por isso que nós cantamos que nós somos livres. É por causa dele. É por causa dele. Muito obrigado, Jesus. Isso traz uma alegria ao meu coração, porque é algo que eu não posso fazer, é algo que eu não posso pagar. Ele é exaltado. Ele é grande. Ele é soberano. E Ele ainda continua fazendo muito mais do que a gente possa pensar hoje.
mas que às vezes um assunto meio apagado. A gente fala, a gente está na igreja, não precisa saber disso. Mas é importante a gente meditar a respeito, porque é um preço que a gente não pode pagar jamais, somente pela graça de Deus. Amém? Então é isso. Deus abençoe vocês. Foi muito bom.